Queridas e queridos estudantes, como é que vocês estão? Esperamos que todas e todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho com a morfossintaxe e a gente vai entrar um pouco mais nos conceitos do período composto. Tá? Então a gente vai continuar aí com os conceitos de período composto. Para trabalhar com esse conteúdo, com essa matéria, eu trouxe aqui para vocês uma música, uma canção do Chico Buarque, e eu vou ler aqui com vocês rapidamente, mas eu sugiro que vocês apreciem essa música pelas diversas gravações que ela tem, o próprio Chico Buarque e de outras pessoas. Existem versões no YouTube, nos gravadores, nos reprodutores de música, Spotify, enfim, etc. E aí, espero que vocês escutem essa música, mas agora eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Construção Chico Buarque. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse um máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Tá? É normal que vocês escutem nesse momento, vocês tenham alguma que essa música cause um estranhamento, né? Ela, como eu trago aí para a pergunta de vocês, ela é um pouco diferente, então eu sugiro que, se você sentir esse estranhamento, separe e releia aí a letra dessa canção e volte para perceber um pouco por que ela é diferente, certo? E a gente já pode dizer, a partir dessa leitura atenta da letra, que ela é diferente porque ela tem uma estrutura que muitas vezes se repete e que ela vai te ajudar a construir esse choque, esse chama muita atenção essa estrutura repetitiva da música que vai se sobressair se você olhar com atenção, certo? E aí, se você observar com atenção, você vai ver que três histórias são contadas, né? É uma música que tem um teor narrativo muito grande. Três histórias são contadas, três histórias diferentes, ou uma mesma história contada de três maneiras diferentes. Aí depende um pouco da interpretação de como você vai encarar a música, né? Mas dá para perceber que essas três histórias elas têm uma estrutura um pouco de um quebra-cabeça que vai se alterando e o sentido vai mudando aos poucos com essa alteração. Então, lendo com atenção a canção, você vai ver como isso vai acontecendo. Então, por exemplo, na primeira estrofe, amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última. Isso na primeira estrofe. Na segunda, amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única. Você repara que a estrutura permanece a mesma, mas há alterações aí nas palavras que mudam o significado. Mas é muito importante que a gente perceba que a estrutura, que a sintaxe
que a forma desses versos eles têm uma montagem única. A mão daquela vez como se fosse máquina beijou sua mulher como se fosse lógico. Aí na terceira estrofe, repara como é que essa montagem vai acontecendo nas três estrofes de uma maneira diferente e como isso tem a ver com essa estrutura fixa da música, certo? E aí a gente pode perceber que o que muda naquelas estrofes, naqueles versos, né, da primeira, segunda e terceira estrofe, são as palavras finais, né? E isso só é possível porque a língua ela tem uma estrutura muito clara que permite que a alteração das palavras mude o significado. Mas existe uma estrutura por trás, existe como um prédio, um suporte por trás. Existe ali um andaime que segura essas palavras, que segura o significado dessas palavras. Tá? Essas palavras se encaixam ali, muda o sentido, mas existe aí esse arcabouço por trás que segura essas palavras. É, e essa sintaxe acontece e essa sintaxe acontece dessa maneira porque a gente pode perceber que são os verbos que estruturam essas orações, né? A repetição de verbos estrutura as orações que podem ter independência ou não. E aí eu quero primeiro chamar atenção para isso, né? Existem duas relações fundamentais dentro da sintaxe, dentro dessa estrutura, que é uma relação de dependência ou uma relação de independência, que é o que a gente chama de relação de coordenação e relação de subordinação. Tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, no caso dos atos de beber e soluçar, são postos na mesma posição estrutural. Olha só. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Repara o seguinte, que bebeu e soluçou na relação entre eles, entre essas duas orações, né? Bebeu e soluçou, elas são independentes entre si. Então elas têm uma relação aí de coordenação entre si. Já se você for pegar o verbo ser como se fosse um náufrago, você repara que como se fosse, ele está encaixada nas orações anteriores. Certo? Então é uma oração que exerce uma função sintática dentro de outra. Então a gente pode dizer que bebeu e soluçou são orações que estão coordenadas entre si, e como se fosse o náufrago, é uma oração que está subordinada às orações anteriores. Então, a coordenação prevê a independência e a subordinação prevê a dependência das orações. E aí, de novo, a gente está falando das relações entre as orações dentro de um período. Lembrando, o que é período? Período é uma frase com uma ou mais orações. A gente está trabalhando aqui do período composto. O que é o período composto? É o período com duas ou mais orações. Então, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago é um período composto. Bebeu e soluçou são duas orações coordenadas entre si, e como se fosse um náufrago é uma oração encaixada, subordinada às orações anteriores. E aí a gente percebe como essa estrutura de encaixe e dependência vai se repetir durante toda a canção. Repara só, olha as relações de independência aí azul. Dançou e gargalhou como se eu fosse música e tropeçou no céu e flutuou. Dançou, gargalhou, tropeçou e flutuou estão nessa relação de independência, certo? Eles estão na mesma hierarquia sintática. Eles provocam essa fluidez e a independência sintática. A coordenação muitas vezes ajuda a construir essa fluidez. Isso é diferente quando a gente vai para essa estrutura de comparação, aí como a gente vê. Agora observe os verbos em vermelho. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Como se ouvisse música, não tem essa oração, como se ouvisse música, não tem independência sintática para servir como uma oração que estruture todo um período. Por isso que a gente diz que ela é uma oração subordinada. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro. Todas essas orações em vermelho estão encaixadas, elas são dependentes, introduzem essa ideia de comparação. Então é muito importante a gente perceber essa dependência, essa subordinação, certo? Elas são sempre recorrentes no texto. E atravessou, subiu, como se fosse, e se acabou, morreu, na contramão atrapalhando. Então, de novo, a gente tem relações de coordenação e subordinação ao mesmo tempo durante toda a canção. Isso na própria língua, isso é muito comum na língua como um todo. Certo? Como a gente já vem falando, e agora eu estou repetindo, a coordenação ela apresenta uma estrutura básica em que você tem orações no mesmo nível sintático. Uma não está encaixada na outra, elas são independentes entre si, elas são orações coordenadas entre si. Dançou e gargalhou são orações coordenadas entre si, porque tem essa relação de independência. Já a subordinação é quando ela tem, é quando
é quando existe esse encaixe, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Nesse caso, como se fosse o próximo, é uma oração que está encaixada em dançou e gargalhou. A oração constituída por esse verbo pode ser chamada de uma oração subordinada. Então, como a gente já vem falando, tá bom? E aí, para terminar aqui a nossa conversa rapidinho que a gente está tendo, vou trazer duas tipos de oração subordinada, que é a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. A oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por aquilo que a gente chama de pronome relativo. Olha esse verso da canção anterior. Pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir. Esse que não é chamado de conjunção. Por quê? Porque ele tem uma dupla função coesiva. Repara só, pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir. Repara que o que está retomando fumaça e desgraça. A gente tem que tossir essa fumaça e essa desgraça. Repara só, então, que esse que tem uma função aí de retomar. Que outra classe de palavra tem a função de retomar? O pronome, né? É por isso que o pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, por exemplo, são pronomes que retomam as pessoas, são pronomes que retomam substantivos. A classe de palavras que tem como característica essa retomada, essa apontar para alguma coisa e retomar no texto, é o pronome. É por isso que esse que não é considerado uma conjunção. Ele é considerado um pronome porque ele retoma essas palavras fumaça e desgraça e introduz uma nova oração. Então a gente diz que o pronome relativo, que é o que esse que é um pronome que tem uma dupla função coesiva, ele tem duas funções coesivas. Quais são elas? A retomada do termo anterior, fumaça e desgraça, e a introdução de uma nova oração. Que nova oração é essa? Que a gente tem que tossir. Essa é a nova oração. Então essa dupla função coesiva é importante para a gente identificar a oração subordinada adjetiva. Tá bom? E aí depois a gente vai trabalhar vai apresentar um material que aprofunda um pouco mais essa oração subordinada adjetiva. Mas o que eu quero que vocês percebam agora é esse que. Esse que é um pronome relativo porque ele retoma um termo anterior e introduz uma nova oração, ou seja, dupla função coesiva, como todo pronome relativo. Tá bom? É muito importante que vocês consigam perceber isso. E além disso, a gente vai olhar rapidinho essas conjunções subordinativas adverbiais que introduzem orações subordinadas adverbiais, ou seja, orações subordinadas que estão no lugar, que ocupam a função de que seria de um advérbio, e aí todas essas conjunções que estão listadas aqui nesse slide, elas têm valores semânticos. E não é para decorar, é muito importante isso. Não decore. Aprenda a interpretar, aprenda a analisar a frase, aprenda a analisar o período, aprenda a analisar a oração. Então, por exemplo, a gente tem esse verso aqui, a mão daquela vez como se fosse máquina. Esse como introduz uma nova oração, ele só tem essa função de introduzir uma nova oração, então a gente está dizendo que esse como é uma conjunção diferente daquele outro que também tem a função de retomar um termo anterior. Esse como não tem uma função de retomar, ele só está ligando duas orações. E a classe de palavras que liga duas orações é a conjunção. Ele é uma conjunção subordinativa porque ele introduz uma oração subordinada, como se fosse máquina. A gente viu, é uma oração subordinada à oração anterior, e ele é uma conjunção subordinativa adverbial porque ele tem um valor semântico e essa oração subordinada vai exercer a função ali sintática de um advérbio. E nesse caso, qual é o valor semântico de como? Ele tem qual sentido? Esse como introduz uma oração que serve como uma comparação. A mão daquela vez como se fosse máquina. Então, esse como aí introduz uma oração subordinada que serve como comparação. Tá bom, galera? Qualquer coisa, tirem dúvidas, mandem mensagens e façam o Forms dessa semana. Também tem um Forms que vai valer como avaliação formal, ou seja, 5 pontos para vocês. É importante que vocês façam. Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar. Um grande abraço a todos e todas. Fiquem bem.